Olha só, se você quer botar dinheiro no teu bolso, que eu sei que tu quer porque tu é empreendedor, no final aí sempre chega um boleto para tu pagar, sempre chega as contas, quer aumentar o lucro? Quer botar mais dinheiro no bolso? O convidado que eu trouxe hoje, especialista em vendas, empreendedor, um grande amigo, com vocês, Galvão. Meu irmão, velho. Conseguimos, velho? Conseguimos, Juntar agora as foi. agendas? Que beleza, Galvãozinho. Cara, irmão, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de ter uma potência que é você aqui. Um cara que entende muito de vendas, que entende muito de equipe, de treinamento, de processos comerciais. Vamos derrubar tudo hoje? Não só vamos derrubar, como eu tô aqui pra servir você para te dar o meu melhor, viu? Caracas. Pra você também aí de casa, do Zeramos. do teu trabalho, vamos zerar o game, vamos fazer você crescer. Caraca. Marquito, eu sempre começo todas as minhas apresentações, palestras, fazendo uma reflexão. Bora? Posso fazer isso? Claro, irmão, a casa é tua. Então vamos fazer com o Marquito, pode ser? Pode, vamos lá. Eu gostei, velho. Marquito, olha aí, vamos fazer uma reflexão profunda. Vamos. O relógio que você tem, a casa onde você mora. Ok. A conta, o valor que você tem na conta agora é o valor, são as coisas que você gostaria de ter. Não tô falando sobre satisfação não, porque satisfeito a gente pode estar, grato e tudo mais. Tô perguntando, tá suprindo ou você quer mais? Muito mais, irmão. Então você quer mais. Velho. Então, prazer. Eu acabei de decifrar um código. Você é do tamanho das tuas vendas. É isso. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Enigmático. Hoje. Enigmático. Cara, você é o carro que tu anda, a casa que tu tem, o relógio que tu tem, o celular que tu tem, o MacBook que você tem e o valor que tu tá na conta agora tem tudo a ver com as tuas vendas. Então, como é? Repete a frase, vai lá. Você é do tamanho das tuas vendas. Caralho, pesado, hein, velho? Pesado. E se você quer saber como a gente pode te ajudar, né? Sim, claro. Aí fica aqui com a gente até o final. Não, tem que ficar, galera. Pô, quem que não tá precisando aumentar as vendas? Me fala aí. Não até eu que vendo, eu preciso aumentar sempre. Sim. A gente sempre tá disruptando, porque o que fez a gente chegar aqui não vai fazer a gente chegar aqui. Então a gente sempre tem que estar pra frente. Evolução. Eu acredito que o ser humano que não se desenvolve, ele morre de fome. Não, e eu vou falar um negócio pra vocês. Se você não tá crescendo, você tá quebrando. A empresa que não cresce morre. É isso. Não tem aquele negócio de, eu estou parado. Você não tá parado não, meu amigo. Se você parou, você tá caindo. Parou, tá caindo. Se você tá crescendo 2%, 3%, você tá morrendo. Se você tá crescendo 10% ao ano, você tá muito ruim. Se você tá crescendo 20%, tá ruim. Mínimo 50% ao ano. Viu? Mesmo? 50%. Cara, então eu tô ruim demais, velho. Não, você não tá ruim. Você pode melhorar. Tá bom. Vamos conversar sobre isso, que agora eu vi que eu... Não, parei. E assim, agora já fazendo uma pergunta pra você. Esse tá ruim, que eu quero saber um pouquinho da tua história. Mas antes, esse tá ruim, são vários pilares. Não é só o dinheiro na conta. Porque também não adianta você ter muito dinheiro na conta e não ter vida. Para mim eu tenho a teoria, né, que é um método que eu venho desenvolvendo, que é um método comercial lucrativo. E aí a gente tem uma teoria, né, que é o CNPF. Vamos lá. O CNPF. CPF forte gera CNPJ forte. Perfeito. Eu não acredito em empresário, vendedor, gestor, qualquer que seja a pessoa que você esteja aí, profissão que você esteja exercendo, eu não acredito em separação. Para mim, o CPF e o CNPJ tem que ser uno, tem que ser a mesma. Perfeito. Né? Então, se você quer arrumar a tua empresa, primeiro comece por você. Se você quer arrumar, se você é vendedor, ou se você é um gerente, ou se você é um empresário, se você quer arrumar qualquer coisa na tua vida, empresarial, comercial e tudo mais, começa por você, arrumando a tua cama, é isso que eu falo. Então, a teoria do CNPF, CPF forte gera CNPJ forte. Tá, legal. E Galvão, conta pra gente aqui, como é que começou essa paixão por vendas, essa habilidade que a gente consegue ver que é clara, você de vendedor, de vender, e também me fala um pouco aí sobre esses tabus aí esses rótulos, porque você é vendedor, Cara, ser vendedor é bom pra cacete, velho. Na verdade, eu acredito que só existe uma profissão no mundo, vendas. Porque o psicólogo é vendedor, o jardineiro é vendedor, né? O mecânico é vendedor, todos nós somos vendedores. Eu vou mais além? Pode ir mais além. O marido é vendedor, se tu quer viajar, tu vai ter que vender uma viagem pra sua esposa, olha, lá é assim...
tem um lugar para as crianças, tem uma praia tranquila que eles não vão correr perigo. Se você não sabe, isso é venda. Mas me conta, como é que começou a tua história, cara, nas vendas? Eu acho que para você ser um bom vendedor de alta performance, primeiro o princípio é você ser muito resiliente, né? Então, a minha história em vendas começa no futebol. Quando eu tinha 5 anos de idade, adentrei numa escolinha de futebol e me tornei jogador de futebol. Aos 14 anos saí de casa para jogar bola. É mesmo, bicho? Então eu fui jogador de futebol, não deu muito certo, né? Mas eu voltei. Chegou no profissional? Cheguei no profissional. Pô, que massa, irmão. E aí eu voltei aos 19 anos e eu acredito que dos 5 aos 19, eu instaurei a disciplina, porque eu acho que esporte. E a disciplina é a única virtude do mundo que faz com que você conheça as outras virtudes, né? Porque você imagina que se você quer... Vou anotar isso aí. Se você quer ler um livro, se você não colocar uma disciplina, vou ler X páginas em tanto tempo, você não consegue terminar o livro. Então, a disciplina é a única virtude que garante que você conhece todas as outras, que garanta que você conheça todas as outras. Então, eu acredito que o futebol já despertou a paixão pelas vendas, porque ali eu sempre fui 10 e faixa, né? Eu era o 10 e capitão dos times que eu joguei. E aí eu sempre tive que ser aquela pessoa que vendia o sonho, vendia a ideia, vendia a força de vontade. Então a minha paixão era começou. Exemplo, cobrava. Pô, e eu não acredito que venda é vender um produto, porque eu posso te vender qualquer coisa aqui. Eu posso vender areia no deserto. Eu posso vender água no deserto, porque como assim? Imagina que no deserto não tem ninguém. Eu vou vender água também. Tá certo. Entendeu? Então, fazendo as analogias. Exato. Mas o ponto não é esse. O ponto, eu acho que o vendedor, a vendedora, ela tem a capacidade de movimentar a economia no mundo. Né? Então, acho que... Por isso que eu falo que é uma única profissão que existe. Sim. E aí o despertar veio do futebol, por incrível que pareça. Tá. Então eu tive que vender muitas coisas nesse meio do caminho. Eu tive que vender para minha mãe, que eu não ia estudar, eu só tenho até a 8ª série. Mãe, eu vou jogar futebol. É mesmo? Cara, eu tive que vender para minha mãe, né? Claro, com certeza. Porque a mãe é o primeiro que deve ter falado, você tá maluco? Quando eu vencia a venda para minha mãe, servidora pública, que eu ia jogar futebol no Rio de Janeiro. Tu foi pro Rio? Fui jogar no estado do Rio de Janeiro e uma cidade extremamente perigosa. E aí eu fui pra lá, então vai vender isso pra tua mãe com 14 anos de idade. Experimenta aí. Se tu tem 14 anos, não faça isso em casa, mas eu consegui isso, né? Essa proeza, digamos assim. E tua mãe aceitou? Minha mãe aceitou. Não só como... Meu irmão, agora tu já vê que o cara é bom de venda. Não só aceitou, como em 3, 4 meses ela tinha se mudado pra lá. E ela é servidora pública, pediu transferência. Cara, minha mãe mudou a vida dela. Mas tu é filho único? Não, tenho mais 3 irmãos. Cara, eu sou caçula. Não, mas e aí? Aí a minha irmã, que é a do meio, que é 1 ano mais velha do que eu, foi pra lá e até hoje tá lá. Isso foi em 2007 que a gente mudou pro Rio e até hoje ela ficou. E o outro irmão? Tem outro irmão? Não, uma irmã e um irmão, ambos moram aqui, são mais velhos. São 4 irmãos. Parte pai e mãe diferentes. Tá, mas e aí? Aí, cara, tu vendeu bem demais essa ideia, irmão. Porque, pô, alguém ficou em Brasília? Não, aí minha irmã mais velha já estava aqui e meu irmão mais velho também. E a minha irmã, a do meio, que era um ano mais velha, ela foi comigo morar no Rio, eu e minha mãe e ela. Tá. Entendi. Aí a minha mãe voltou, porque ela gosta. É o grude, né? Da mamãe. Ela gosta do filhão. E aí minha mãe voltou, depois que eu voltei, que eu fiquei 6 anos fora, né? Aí eu voltei e minha mãe voltou também. Tá, e aí depois? Aí como é que iniciou essa parte de treinamentos, de venda, empresa? Tu trabalhou com o Binho também há muito tempo. Muito tempo. Cara, até bom você falar sobre o tabu das vendas, né? Eu acho que todo mundo fala, vou arrumar um emprego e, pô, pode ser de vendedor, né? E mal sabe essas pessoas que um vendedor mesmo, por profissão, não falo da unificação que eu havia dito, um vendedor ele ganha mais do que o médico, por exemplo, dependendo do vendedor. Sim, tem que ser então, bom. é um tabu muito ridículo, sabe? Então, eu, por exemplo, só tenho 8ª série e 8ª série pode ter certeza absoluta que eu já performei milhões e milhões de reais através de vendas fazendo isso. Não para mim, mas para empresas, né? Para tudo que eu joguei. Então, eu tive uma trajetória de muitas camadas. Eu trabalhei em diversos setores e sempre em segmentos. E sempre no mesmo aspecto. Vendas. Que é atendimento ao cliente e vender sem vender. Cara, sempre foi isso.
A gente vai bater muito, porque isso é o que eu mais falo. Eu não Se precisava você vender. vende alguma coisa sem precisar vender, além dessa pessoa comprar com mais facilidade, ela vai te indicar e isso se torna altamente escalável. O melhor marketing do mundo é o boca a boca, né? Com certeza. Eu tô aqui, por exemplo, por conta de um boca a boca, né? Sim, sim. O Bruno veio aqui, falou um pouquinho, né, da trajetória comigo. O Bruno, que veio aqui, faixa preta de jiu-jitsu, dono da BW Battleware. Ele é mentorado do Galvão. O Galvão mentora ele nas vendas, lá no treinamento da equipe. Então, o boca a boca você vê que vai chegando assim, a gente vai se unindo, cara. E eu acho que vendas é sobre atender as pessoas, servir as pessoas, Sim. né? E eu tenho 2 cenários assim, né, na minha vida, 2 momentos. Tem um momento que eu vendia por vender, que eu enfiava qualquer produto tá tudo bem. tchau. Que te confesso que era existe aquela música do Chorão, né, Vícios e Virtudes, do Charlie Brown. Eu acho que era um momento onde eu era muito dos vícios, né, de álcool e tudo mais. E da mesma forma, como não me importar e servir as pessoas. Porque o altruísmo na venda, né, você pensar mais no cliente, se o teu produto realmente entrega, que tu tá se comprometendo, é mais importante. E eu tive esse cenário, né, do altruísmo. E eu te garanto, posso te garantir que o melhor caminho sempre é o das virtudes, né? A vida virtuosa. Servir, né? Então, vícios e virtudes. Então, eu tenho esses 2 cenários na minha vida. Vivi. Escolheu, claro. E aí eu tive uma trajetória de muitas camadas, desde banca de jornal. Tu teve banca de jornal? Tive. Pô, cara, que massa. Ali em meados de 2013, eu precisava montar o primeiro negócio, depois de ter encerrado o futebol. Ok. E eu queria empreender. E aí eu vendi para o meu tio, servidor público. Ele tinha 2 filhos que estavam desempregados. Ok. E ele queria também colocar eles para trabalhar. Eu falei, tio, vou montar um negócio. Aí ele, tá, procura aí. E os outros 2 não faziam nada de procurar, né? Aí eu passando no setor hospitalar ali na 516 Sul, eu vi uma banquinha de jornal. Sim. Aí eu falei, cara, vou montar um negócio aqui nessa banca. Vou perguntar pro cara se ele quer me vender. 16. E aí ele foi o meu primeiro MVP, digamos, né? Que massa. Aí eu destruí a banca de jornal de ferro, transformei ela em alvenaria e eu disruptei o mercado. Porque ali naquela época, banquinha de jornal, revista e tudo mais já estava em decadência por conta da tecnologia e tudo mais. E aí sim eu vim com uma proposta de ser um estilo fast food. E aí eu vendia 200 refeições por dia. Cara, que legal, E serviu de inspiração para outras bancas. A gente... Hoje, se tem comida em banquinha de jornal em Brasília, fui eu o pioneiro. Eu fui o pioneiro. Foi. Você viu que até a Siri aqui se impressionou, né? Falou, como é que é isso, Galvão? E ali eu aprendi a venda do varejo, né? Sim. Teoricamente, porque eu tinha muitos clientes aleatórios e vendia picado, né? Então, eu tinha que criar muitos diferenciais competitivos ali. Pro commodity. Pro commodity, que é comida, né? Então, não, mas a comida ainda não é tão commodity, mas assim, a banca de revista... não, mas eu digo na parte da refeição já. Não, tá. Não tinha, eu tirei mas não tinha nenhuma tudo. revista, não tinha nada. Eu fui maluco, eu peguei tudo e joguei lá na editora. Fogueira. Não, na editora. Meu irmão, o nego ficou muito louco. Imagina em 2013, porque tu era obrigado a comprar. Né? Era obrigatório. E eu fui lá. Uma quantia por mês. E a comida é um commodity, como qualquer commodity, né? De certa forma, é mais fácil você vender comida. Então, tem toda a esquina, né? Só que, ao mesmo tempo, também... Mais concorrida. É concorrida. E aí, grandes diferenciais. Eu fazia muitas promoções. Então, ali eu aprendi a como entrar na cabeça das pessoas e criar uma experiência para que elas voltem todos os dias. Então, peraí. Varejo. Vamos falar do que você está falando aí agora de varejo, dessa tua experiência. Tem algum segredo? Cara, eu acho que o varejo é você saber mostrar para o cliente na parte da psicologia mesmo ali, né? Principalmente quem estuda marketing, eu acho que o varejo é muito forte. Tem um marketing muito bem feito, porque as pessoas olham muito a precificação, né? Eu não gosto de falar preço, eu gosto de falar valor, mas... Eu gosto de falar os dois. Depende, eu falo quando é custo, né? Quando gera muito custo, eu falo preço, né? Quanto é que custa para você, qual é o preço que você vai pagar, né? Para não mudar de vida. O valor, ele está muito mais associado à tua entrega, o que você gera e tal.
E aí, eu acho que o varejo, o grande segredo é você criar estratégias que façam com que a pessoa tenha uma ancoragem de valor, ou seja, ela comece a comparar com outros valores e veja que, de fato, Ali desperta a interesse dela, putz, isso aqui é melhor. Entendi. Então, eu acho que o varejo é algo que eu não sou especialista em varejo, assim, apesar de eu ter um grande cliente do varejo, né? Eu acredito que eu sou muito mais especialista no varejo, que eu falo de loja e tudo mais. Eu acho que eu sou muito mais especialista em vender produtos que você precisa selecionar os clientes. Ou seja, fazer um processo de seleção, falar não para o cliente. Legal. Porque eu ensino uma técnica, eu tenho uma técnica, um passo a passo que vai te ajudar a negar esse cliente e, obviamente, ter mais postura e posicionamento. Só que o varejo é isso. Para mim, vende melhor quem mostra melhor o teu produto de uma forma rápida e que também gere valor no final. Show. Eu acho Não, que mas agora você já botou, já entrou na cabeça. Vamos lá. Que método é esse? Tá. O meu método, ele é muito mais guiado em 4 pilares, tá? Okay. É o gestor, a gestão, aceleração e escala. Ok. Gestor, CNPF. Não tem como você ser um bom gestor se você não cuida do teu CPF. CPF forte gera CNPJ forte. Beleza? Beleza. Gestão comercial. Todo o processo comercial. Digamos que se você não tem um playbook, um manual do vendedor para fazer um onboarding, que é quando ele entrar, ter um acesso de tudo que precisa da empresa, desde missão, visão, valores, até técnicas de vendas, scripts, cadência, de onde buscar, de onde ele tem que fazer a prospecção e tudo mais. Então, um playbook bem estruturado, porque tem que estar documentado. Numa empresa, para mim, se você falou e não documentou, você não falou, porque fica só no boca a boca ali e tudo mais. Então, tem que ter essa gestão comercial. Perfeito. E aí, eu entro em todo o passo a passo, desde como que tem que ser o seu CRM, como que tem que ser o seu script de venda, como que tem que ser os seus rituais, porque uma cultura ela só é estabelecida através de ritual. Né? Se você quer criar uma cultura de alta performance em vendas, você tem que ter um ritual muito claro, desde reuniões diárias com o teu time, de treinamento, comemoração e tudo mais. E aí, selando ali na parte do onboarding, ele já sabe tudo que precisa fazer na empresa. E o ongoing, que é o desenvolvimento ongoing, que é o desenvolvimento contínuo, né? De acordo com o decorrer, o vendedor ele sabe, porque para mim, nessa parte ainda de gestão comercial, se você se dispor a ir para academia uma vez por semana, você vai ficar com o corpo de uma vez por semana. Se você for 5 vezes por semana, você vai ficar com o corpo de 5 vezes por semana. Vendas é a mesma coisa. Muitas vezes eu pergunto para elas, tá, você dá treinamento para o seu time? Dou uma vez por mês. Então você está indo uma vez para academia por mês. Agora, se você dá treinamento todo dia para o seu time, você está indo para academia todo dia. E eu desenvolvo muito nessa parte a parte de gestão comercial, ela é muito ligada a um processo claro de treinamento, de desenvolvimento contínuo e tudo mais. De acompanhamento. Então é fundamental tu tá acompanhando assim cada passo, cada resultado, cada conversa talvez que o teu time tá falando besteira, porque às vezes uma besteira que um fala, o outro pega, que ela fala, gostei disso aí, só que não é o que tá pré-definido no playbook. E na parte da gestão você padroniza, né? Porque é a mesma coisa. Eu não sei você, mas eu já fui em vários McDonald's e sempre como o mesmo Big Mac. Eu também. Eu acho que vendas é isso, é padronizar. E a única forma que você tem de replicar talentos é com padronização. Porque ali dentro do gestão comercial eu coloco o plano de carreira. Muitos empresários me pedem isso, é o que eu mais ouço. Galvão, tem um bom vendedor para me indicar? Eu falo, não tenho. Forma, lidera. Por quê? É melhor você pegar uma pessoa crua com um playbook certo do que você chegar e contratar o Neymar que ele quer. Então eu prefiro os inexperientes. Quanto menos atua em vendas, aí eu disrupto o mercado, porque você quer contratar uma pessoa de 6, 7 mil reais, um salário fixo, e eu monto um plano de carreira que às vezes vai ter 1.500 fixo e uma performance muito maior, porque eu acho que fixo é treino, comissão é jogo, para alta performance. Cara, peraí. Galera, presta atenção aí, o cara é brabo. Vamos lá. Jogo, como é?
Fixo é treino. Fixo é treino. Fixo é treino. E o quê? Comissão é jogo. Caraca, irmão. E a única forma dentro dessa gestão comercial que você tem de fazer com que as pessoas fiquem com você é renovando as esperanças deles todos os dias, através de um método de plano de carreira claro, que eu tenho. Dentro desse meu método, eu tenho um método do plano de carreira, que eu mostro como que você vai engajar, gamificar, certificar, premiar, e que seja um plano de carreira 100% meritocrático. Ou seja, o gerente ele só vira gerente se ele quiser, não se eu, Galvão, quiser. O processo é soberano ao Galvão. Eu vou te colocar como gerente? Não. Agora, se você quer, bate as metas, cumpra o estabelecido que a gente colocou no playbook e tchau, obrigado. Cara, que legal. Então, fazendo um pouquinho dessa transição, o gestor e a gestão caminham lado a lado. Aqui o gestor, ele primeiro trata ele, cuida dele, para ele se tornar exemplo. O exemplo arrasta, não ser exemplar é humilhante. Sim. Então, o gestor ele vai ser exemplo. Com o exemplo dele, ele vai ter uma palavrinha mágica que se chama coerência. Que as pessoas vão olhar, cara, ele não é o chefe que fala pra caraca, pelo contrário, ele é o líder que faz com exemplo, demonstra, e, cara, eu me inspiro nele. Então, é essa lacuna que a gente tenta modificar no drive do empresário. Toda vez Mas esse cara, esse gestor, é o empresário? E, para mim, hoje, o comercial é o coração das vendas da empresa, né? O coração da empresa é as vendas. Todo empresário que não tem um sócio como head comercial, ele tende a ficar à mercê do mercado. Então, para mim, muito se diz que o CEO é o mais importante. Para mim, o mais importante é o diretor comercial. É porque ele que toca o bumbo, né? Sim. Então, e aí essa pessoa não é teu sócio, tu vai perder ele. Igual já me perderam algumas boas vezes, né? Porque eu acabei não ficando com equity sobre o negócio. E, cara, desculpa, é a maior burrice do empresário não ter o sócio como diretor comercial. Não tenho essa possibilidade, sou uma multinacional, sou uma empresa muito grande. Beleza. Aí você tem capacidade de pagar e tu não vai ficar. Mas isso, uma maioria do empresário é pequeno, né? Sim. A gente não tem uma grande visibilidade financeira para atrair pessoas que vão... Cara, você vai pagar 40 mil. Eu, esse ano mesmo, de 2024 a 2025 agora, que estamos em janeiro, eu neguei, cara, muitas propostas comerciais de grandes empresas do Brasil para eu receber 40, 50 mil reais como head comercial. Top. Então, para mim, não me atrai o dinheiro. O que me atrai é o propósito e a capacidade que eu tenho de fazer essa empresa performar. E sim, fazer muito mais dinheiro também, porque se você gera esse tipo de resultado, eu acho que quando a gente entende que o jogo das vendas não tem mais a ver com dinheiro e tem a ver com que... Exemplo, você tem teu estúdio aqui, né? Tua escola. Então, hoje, você tem uma criança que tem 6 anos e que você dá palco para ela aprender a se desenvolver como ser humano. Perfeito. Daqui a 10 anos, ela vai lembrar do Marcos, porque ela falou, cara... Eu tive aula com o professor Marcos. Sim. E o professor Marcos me ensinou a estar aqui dando uma palestra e quem sabe ela não vira uma Cris Junqueira, quem sabe ela não vira um Steve Jobs, né? Ele, os seus alunos. E isso para mim tem mais valor do que em si quanto que você faturou em termos disso com essa pessoa, né? Sim. Então, falando um pouquinho da Tetrid lá, né, que a gente veio, então, eu já falei da parte do gestor, da gestão. Arrumou isso tudo, é a partir para aceleração. Tá. O que é aceleração? Aceleração é onde a gente começa a prospectar novos vendedores para a nossa equipe comercial. Formar novos vendedores, porque eu já resolvi isso. Então, eu começo a acelerar a equipe, eu começo a mostrar para o mercado que eu estou dominando o mercado. Tá? Para que aí, com essa aceleração, a gente entenda se é ou não possível escalar. Tá. Eu já fui para empresas que eu só consigo até o terceiro. Porque o produto não tem como mais entregar, então você não escala. E a escala, eu determino escala, mas ela pode ser tanto escalável ou escalonável. Sim, né? Você pode ir crescendo de acordo com a demanda do mercado. Então, os dois. Você pode ter produto escalável e produto escalonável dentro da tua empresa. Estilo, eu posso ter uma consultoria, que é escalonável, e nem tanto. Mas eu posso ter um curso digital que é extremamente escalável, que eu não vou precisar ter gente. Mas, enfim, eu acho que é isso. E a parte desse escalar é entender o mercado
todas as variáveis, criar hipóteses de nicho. Vamos de só mercado. explicar então o que que é escalável, o que que é escalonável. Escalável é você crescer, por exemplo, a escola. Escalonável é você crescer, por exemplo, a escola. Ela tem 3 andares, você agora está com 5 andares, você cresceu para cima, talvez cresceu para o lado, então isso é escalonar. Escalar é quando você... Continua com essa mesma escola e aumenta os alunos sem aumentar o custo Exatamente. que você tem para atender os novos clientes. Pronto. Isso é o efeito de uma startup, por exemplo, que ela continua com a mesma equipe e do nada ela fatura 10, 20 vezes mais sem aumentar o custo. Perfeito. Lógico, custo variável, Sim, né? total. Porque acaba que você tem ali algumas variáveis. Mas o ponto é esse. E quando a gente tem essa metodologia bem clara, que levou 20 anos para eu chegar nela, né? Ela é um compilado de todas as minhas trajetórias, desde The Brain, do coworking, por Sim. exemplo, que eu fui um dos cofundadores do The Brain, o Sim, maior tô coworking ligado. da cidade, junto com o Binho e tudo mais. O Binho me PH. deixou na bucha, porque o primeiro dia do The Brain, o Binho foi morar em Miami e me deixou sozinho, e eu tinha 24 anos de idade, e, cara, foi o que foi, né? Foi uma empresa que teve investimento 17 unidades, 17 unidades. Não, 7 unidades, 1 milhão de investimento, 30 milhões de valuation, uma empresa extremamente Cara, bizarro. impactante, né? Então, basicamente foi isso. E aí, cada camada, eu fui melhorando esse meu método. E hoje ele tá muito um framework, né? O método tá muito Total. mais... O esqueleto tá claro. Então, eu consigo entrar aqui na tua empresa, ver onde você tá errando, Claro. ver se você precisa usar, por exemplo, uma técnica de spin selling, que spin selling para mim é muito fácil de ser compreendido e difícil de ser executado. Executado. Porque todo mundo acha que spin selling é uma venda consultiva, é só você afirmar para o cliente. E não é. É você fazer perguntas, fazer ele refletir e tudo mais. Sim. E atrelado a isso eu venho com outros grandes movimentos de técnica, desde teoria do cérebro trino, Legal. regra 738, 55, enfim. Então a gente vai... Mas me conta aí, então me explica um pouquinho, porque a galera agora ficou curiosa. Como é que funciona, na sua visão, o spin selling? Como é que você constrói um script de vendas, fazendo essa parte toda, ele passar por essas etapas? O script de venda, ele parte do pressuposto, tá? Que se você não sabe o que você vai falar, você tá fadado ao fracasso. Sim. Eu atuo no script com bullet points, até mesmo como vendedor mesmo. Eu tô aqui vendendo, já fiz mais de 100 vendas, eu continuo usando mesmo bullet points. Tá. Porque a gente vai de etapa por etapa. Aí você tem que associar de acordo com o teu negócio. Eu vou te dar um exemplo do que eu uso para venda B2B. Vamos lá. Beleza? Na venda B2B, eu gosto muito de introduzir, tá? O que eu vou falar na reunião antes de começá-la. Tá? Um índice, fazer um resumo ali, um sumário. Eu vou só trazer para ele porque eu preciso mostrar pro Marquinho que tu tá comigo. Marquinho, Tá. quem decide, quem manda aqui sou eu. Tá. No teu atendimento. Ok. Eu tenho que deixar isso muito claro. Por quê? Senão deixa solto. Exemplo, se você metrifica a tua reunião em 45 minutos, você precisa falar com o cliente, e se você deixar solto, pode ser que leve 1h30, 2 horas. E eu trabalho na alta performance, na produtividade, com base em métricas. Então você tenta até diminuir esse tempo. Sempre. Desde que eu não impacte no Na negativo. qualidade. Porque o negativo é empurrar venda. Então eu não empurro venda, já Ok. empurrei. Né? Então eu sei empurrar venda e sei desempurrar também, negar Legal. cliente. Então, primeira fase, eu já chego numa introdução. Falo, opa, Marco, tudo bem? Parabéns pela tua decisão, né? De querer claro. cuidar da tua vida como empresário, né? Melhorar. Não tenho dúvidas, né? Sim. Que tu vai... Tô falando, eu sou uma aceleradora de vendas. Né? Então eu tô falando para ele que ele quer melhorar as vendas dele, né? Perfeito. Aí eu falo, parabéns por essa decisão. Marquito, é lógico que eu não falo assim, tá, pessoal? Mas como eu tenho muita intimidade, eu vou estar guiando a nossa reunião, tá? Sim. E eu fazia ela em 3 momentos. Tá? O primeiro momento, eu vou te falar dos critérios que eu utilizo, por eu ser uma boutique e eu não querer clientes aleatórios, ou seja, eu sou muito autoral e artesanal, Ok. eu hoje faço um processo de seleção de clientes, beleza? Legal. Então, Marquito, eu vou te falar dos meus critérios. Segundo, eu vou aprofundar um pouquinho você. Eu quero te conhecer, quero saber os seus desafios, os seus momentos, o que você quer da tua vida e tudo mais. Para que aí sim, Marquito, no terceiro momento eu te fale se realmente de fato a gente vai caminhar junto e explicar aí como. Tá? Tá, perfeito.
É assim, o ouro é só para caminhar comigo que eu vou te falar esse ouro total. Mas isso fez com que eu, por exemplo, em algumas empresas aumentasse 400, 500, 700% de vendas, diminuísse o ciclo de vendas, porque todo script ele tem que ser associado a uma decisão imediata. Claro. Eu e você somos meros mortais e a gente é muito procrastinador. Com certeza. A vacina para procrastinação é a decisão imediata. Total. Tá? E emocional. E emocional e de sobrevivência, que é o cérebro reptiliano, Sim. que é o primeiro cérebro, que é o cérebro mais primitivo, Sim. que é o que gera a urgência de fechar. Total. A emoção é o cérebro límbico, né? Que é o cérebro onde a gente age na emoção, vendas é na emoção e tal, e não na razão. E aí as pessoas travam porque elas querem vender para o neocórtex, que é o terceiro cérebro, que é o cérebro mais inteligente, que é o último cérebro, que é o adaptado, né? É o cérebro que veio se evoluindo. É o freio. Só que é você o freio. Tá vendendo pro freio. É o freio que você tá lá, cara, decidido comprar aquele carro. Você dormiu falando, vou comprar. Aí quando você coloca a cabeça no travesseiro, já é. no outro dia já é. Faz conta. Então por isso que venda é time, velho. Não, com certeza, concordo contigo. Inclusive aqui a gente tem um processo disso, tem um programa aqui na Escola de Artistas que funciona muito bem, que chama Fecha na Hora. Fecha não. Programa Fecha na Hora. Tem o quê? Você tem alguns bônus de desconto e tem algumas vantagens. Fecha na hora. E de verdade, vou deixar isso aí pro Gavãozinho falar, mas assim, se você tá botando uma condição especial pro Fecha na Hora, cumpra. E um ponto dentro desse script que eu sempre gosto de colocar é sobre contorno de objeção. Objeção, as pessoas acham que objeção é, caraca, ele tá... A objeção é um presente. Porque se a pessoa tá com objeção é porque ela parte do pressuposto que ela tá interessada em comprar de você. Com certeza, perfeito. Então, existe uma técnica muito simples para você contornar qualquer objeção, que são os métodos das 3 portas. Mas para você saber, você vai ter que clicar aqui agora. Então, arrasta para cima. Você tem que, dentro de uma venda... 3 pontes? 3 portas. 3 portas. Você tem que fechar essas portas. Ok. Tá? 3 portas. Dentro de uma venda, a média, mais ou menos, eu como cliente, você é o vendedor, você vai precisar vencer 4 principais objeções minhas. Eu vou ter 4 objeções. Desde tá caro, vou falar com meu sócio, vou pensar e te falo, tá? Só que a média dos vendedores, dessas 4 objeções, eles já caem nas 2 primeiras. Ou seja, 50% das pessoas caem nas 2 primeiras. Que é no tá caro e vou pensar e te falo. São as principais objeções, né? E existe um método para você superá-las antes. Bora, Galvão, revela o ouro, vai. Tá. Então primeira é prioridade. E todas elas o cliente que tem que declarar. Não é você que tem que falar. Ok. Você tem que fazer uma pergunta e ver se realmente, de fato, ele vai respondê-la, tá? Então, prioridade. Segundo, se a solução era realmente o que ele estava buscando, para que aí sim, no terceiro, custo-benefício. As pessoas, se você conseguir fechar esses 3 pontos de objeção, você fecha qualquer venda. Qualquer venda. Eu vou te falar uma coisa que você vê. Você tá falando de uma forma muito massa e eu penso a mesma coisa que você, só que de uma outra forma. Quando meu vendedor, ele chega aqui para mim e fala assim, ela achou que tá fora do orçamento dela. Tá caro, que não tem condições. Aí eu chego para ela e falo assim, olha só, quanto custa esse iPhone aqui? Aí ela fala assim, sei lá, falei usado, novo, 5 mil reais. 5 mil reais. Se eu chegar para você e falar assim, eu tenho um iPhone 14 Pro, não sei o que lá, o meu é o 14 Pro, na caixa, você vai tirar aquele lacrezinho, aquela experiência Apple, por R$1.000 com nota fiscal. Você compra? Ela falou, na hora. Aí eu falei, na sua cabeça agora você começou a visualizar, cara, se eu não tiver dinheiro para pagar eu vendo, eu posso fazer, cara, tá muito barato. Então o que acontece? Se essa pessoa que tá aí no seu WhatsApp, ela tá falando que tá caro, é porque ou ela não conhece e não viu a estrutura, não viu o valor que o filho dela pode fazer, como ele pode se desenvolver, ou então é porque você não conseguiu mostrar valor. Como o iPhone, a Apple já tem isso instaurado. Quando alguém compra um iPhone, quando alguém compra um Xing Ling lá da China, por mais tecnológico que ele chega,
Você vai preferir o iPhone. Ele é mais caro e ainda tem menos recursos. Por que você escolhe ele? Porque o cara conseguiu mostrar tanto valor e uma coisa que eu acho sensacional, que é criar um movimento. Exato. Muito bom. Top. Isso aí é uma técnica de venda, né? Você não tem como a pessoa que vai vir com essa objeção, né, de estar caro. Primeiro de tudo, a técnica é igual para todo mundo. Você nunca pode falar, ai, que tá. Não, você, cara, entendo, tá? Que tá caro. Mas eu tô aqui como teu parceiro. O cliente ele tem que entender que tu não quer vender para ele. Você quer ajudar ele. Você quer ajudar ele. Sim. Aí você fala, deixa eu só entender. Tá caro em relação ao quê? Boa, Galvão. Essa pergunta Porque é melhor. ninguém compara de forma isolada. Você sempre tem algum referencial, né? Então você tem que entender qual que é o referencial. Exemplo, se ele tá com o referencial da Xiaomi, se ele tá com... Cara, você tem que disruptar Cara, essa peraí, diferença. calma, que essa foi outra pérola. Como é que Ninguém compara de forma isolada. Ninguém compara. Galera, anota aí, ô. Zé, anota aí pra você vender mais. Ninguém compara de forma isolada. Isso é genial. Isolada. Ninguém compara de forma isolada. Sempre. Tô ditando pra você, vai, anota. Sempre tem um referencial. Genial. Vai lá, continua, desculpa. E sempre vai ter um referencial. Quando eu fui comprar um carro, exemplo, eu tava com o meu referencial para eu gastar uma parcela de R$ 2.500. Ok. Beleza? Tava nesse meu referencial. E aí cheguei lá para comprar o carro. Aí eu, antes de entrar na concessionária, o Peterson, que é o vendedor lá da concessionária que me vendeu o carro, falei, meu filho, eu vou entrar para eu ver se eu tenho condição de pagar. Aí ele falou assim para mim, vontade você já tem, né? Cara, quando ele falou isso para mim, ele entrou na minha mente. E olha que eu sou vendedor especialista e, cara, eu fiquei, emocional. Ele atuou no meu límbico. Sim. E aí, a forma isolada que eu comparei, ela caiu quando eu entrei no carro e ele foi, velho, desenhando o carro, fazendo a pergunta. Você já teve um carro assim? Caraca, genial. Você vai usar o carro pra quê? Você é empresário? Cara, só fazendo pergunta. Você sabe uma coisa que eu acho genial? Desculpa te interromper, cara, mas eu acho que é uma técnica que eu uso nas vendas e eu acho essa técnica ela é infalível. Ele fez com você, claro que você identificou, mas eu chamo técnica do imagina. Sempre que você faz a pessoa sonhar, imaginar, se colocar numa situação futura, você ganhou o jogo. E eu tenho um sinal. Ela geralmente olha pra cima. Ela olha pra cima, assim, ela tenta se imaginar dentro de um carro. Pô, você é empresário, cara, então numa reunião, você precisa chegar com presença. Aí tá lá o Galvão. Eu preciso chegar com presença. E talvez chegue no onde tu falou, naquele ponto de você repetir. Talvez você não repita, claro, alto, com a voz, mas você repita aqui na tua cabeça. Fala, velho, eu preciso de uma presença na hora de chegar na reunião. O imagina que é uma hipnose, né? Hipnose. Porque você acaba endorfinando, dopaminando, Sim, gerando total, ocitocina. Total. E venda é hormônio. Sim. No Spin Selling, eu trato o Spin Selling como uma jornada emocional. Ok, top. Porque é um acrônimo, né? Spin Selling. S é de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. No S, o cliente, na situação, ele chega ok, tá feliz, tá com humor, tá bem-humorado. Às vezes ele nem sabe que tem um problema. Né? Ele tá Qual é a tranquilo. situação dele? Como é que Aí, tá? quando começa a ir pro problema, aí ele começa a suar frio. Aí o estado emocional dele é abalado. Ok. Quando ele vai pra implicação, ninguém gosta de admitir fraqueza. Certíssimo. Ali na implicação, o vendedor gera a venda. Ok. Só que talvez não gerou a transformação, que é onde você empurra uma venda. Que é a necessidade. Que aí você tem que pivotar todo o estado emocional de fraqueza que ele tá, deprimido, na pressão, para uma realidade onde ele vai criar um cenário explosivo na cabeça dele de, putz, tô resolvido com esse cara, velho. Aí é onde que eu acho que as vendas não acontecem, as transformações não acontecem.
Porque ele, às vezes, vai comprar no impulso e tal, e vai desistir, vai dar um churn, que é sair rápido do teu produto, ou reclamar. Sim. E eu gosto de jogar o jogo do LTV, do longo prazo. Legal. É muito melhor você ter... Com certeza. Um cliente a longo na prazo, tua base, vendendo várias vezes para ele, do que ficar toda hora catando. E tem um dado, né? novo. Que é 25 vezes mais fácil você vender para quem já comprou uma vez de você. Sim, sim. E 5 vezes mais barato. É isso que eu ia falar. Então, assim, tu deixa muito dinheiro na mesa. Às vezes a gente quer, vamos investir em tráfego, vamos captar o máximo de cliente. Cara, às vezes seu cliente, você pode vender de novo para ele um outro produto. E eu ainda vou corroborar aí com o que você falou, que é o seguinte. Na minha empresa é assim, nas minhas 2 empresas são assim. As minhas 2 empresas são assim. E acredito que o Galvão, aqui especialista, pode dar a palavra final para ele. Olha só. Quando eu dou um treinamento aqui na empresa, Galvãozinho, o que eu falo pra galera? Eu falo assim, você fica muito emocionado com um novo lead. Poderia me passar novas informações sobre o produto? Só que sabe quem que você abandona primeiro? O cara que entrou há 1 mês atrás e ele tá só maturando, ele tá só, sabe, o vinho ficando mais saboroso, no barril de carvalho. Então, o cara lá de trás, ele é muito mais valioso do que esse que acabou de chegar. Porque esse que acabou de chegar, deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia aqui. Mas é como se fosse um bolo que você acabou de botar no forno. Dá para comer esse bolo? Dá para vender? Não dá. Então, esse bolo que já está pronto há 40 minutos no forno, é o cliente que entrou há 1 mês atrás, que se você fizer um follow-up direitinho, o follow-up é você seguir ele, é você não desistir do cliente, que na minha opinião, essa é a maior, quero a tua opinião, essa é a maior razão de não venda, de não vender. É você dar o primeiro, chega naquela dopamina, naquela, ai meu Deus, que legal, na endorfina, os hormônios do quarteto do prazer, na noradrenalina, o cara, nossa, chegou um cliente novo, vou vender, só que você não vai. E assim, existem métricas para isso. Tem uns que te enganam, que é o que compra de pronto. Ele compra de pronto. E geralmente esse cara que compra de pronto, ele estava procurando produto, ele é muito menor em quantidade e a taxa de churn é muito maior em cima desse cara. Fala aí pra gente, Galvão, se eu tô errado, se eu tô certo, o que você pensa sobre isso? Tudo depende da forma como você vende. Ok. E aí a forma como o cliente entra determina o como ele sai. Boa. Então, por isso que eu falo que uma venda que não começa com uma introdução, ela tá fadada ao fracasso. É a mesma coisa, imagina que você tem 14 anos e tu mora com seus pais e tu chega lá num dia com uma namorada que teus pais não conhecem, e você só chega e entra. Essa aqui é a Joaquina, minha namorada. Seu pai e sua mãe vai falar, que isso, Marcos? Aqui em casa não é motel. Tinha que ter falado antes, né? Ok. Então eu acho que o processo da venda ela tem que ser muito educativo. Para que você consiga ter os clientes, né, felizes, comprometidos com o teu produto de alguma forma. Né? Então eu acho que esse é o ponto. Eu tenho a cultura do anti-follow em alguns negócios. Legal. Tá? Negócios anti-follow é tipo um fecha na hora? Tá, eu não vou mandar mais mensagem. Fale mais, bora. Isso não dá para fazer em todos, e é sempre experimentar. Você vai pegar o seu dedo aí e vai fazer assim, ó, testa. Nunca mais vai esquecer. Você tem que testar. Eu acho que vendas é um laboratório. Então imagina que, tá, eu tenho aqui um cliente que eu eduquei ele para um fechamento imediato. Tá. Beleza? Não ficou pressionado, não foi uma pressão, não associei a uma pressão e ele ficou muito satisfeito. Tá? Esse é o cliente ideal para mim. Só que dentro desse determinado momento, eu vejo que tem clientes que ficam meio indecisos em cima do muro por conta de valor, por conta de tempo, de prioridade e tudo mais, né? E aí eu faço uma deixa. Eu falo, olha, como eu sou boutique, eu sou autoral, personalizado, eu não tenho capacidade de atender centenas e milhares de clientes, eu tenho uma cultura anti-follow. No momento que você achar oportuno, você entra em contato comigo e tá tudo certo. Para o meu negócio, quando eu jogo isso, o cliente ele fica com a vontade ou de fechar na hora, ou ele volta logo mais. E quem não volta, para mim, eu não tô nem aí. E agora você vai pegar o drive. A quantidade cria qualidade. Então, velho, vendas é volume. Por isso que eu não fico à mercê de cliente. Eu não tô nem aí se você vai fechar ou não comigo. Se você não fechar, eu não faço questão.
Mas então é o seguinte. Pro meu tipo de negócio. Claro, então, é isso que eu ia comentar agora. Que são produtos high ticket, que você vende um produto high ticket. Mas varejo, talvez tenha algumas alterações bem drásticas aí. Porque, por exemplo, o meu, eu não sei nem se eu consigo enquadrar como varejo. Porque, cara, é por isso que eu te falando que tem esse prazo de fechamento nas duas. Talvez até a minha cultura de vendas mostre isso, porque é em torno disso. São 2 semanas para fechar. Tanto entre marcar aula experimental, porque aqui tem um processo no meio, que o lead cai, a pessoa marca uma visita, às vezes marca uma visita, vem ela sozinha, a mãe, depois ela marca uma aula experimental com a criança, e aí às vezes já sai fechado com a aula experimental. E às vezes ela vou falar com o marido, e muitas das vezes eu falo para o pessoal que isso é contornável, é uma objeção, que aí surgiu, fecha na hora. Que aí ela não tem nem tempo, ela liga pro marido. Se você saiu por aquela porta, realmente essas condições eu não consigo manter. Vão ter outras condições, mas iguais a essa, não. Aí você vai perder mesmo, aí tem funcionado muito bem. Mas, por exemplo, o estúdio podcast, ele é o seguinte, ele é esse microfone que a gente está gravando, inclusive, galera, deixa eu fazer um merchan aqui, ó. O podcast hoje está sendo gravado pelo estúdio de podcast modelo Ultra. Hoje estamos só com 2 microfones, mas são 4. 4 microfones sem fio, que inclusive tem conectividade para notebook, tendo conectividade para iPhone, modelo do 14 para trás, do 15 para frente, enfim, câmera DSLR, câmera profissional, filmadora, ele tem conectividade total. Inclusive, Galvãozinho, só terminando meu merchan, esse microfone é tão legal que eu consigo puxar uma saída dele e jogar para uma caixa de som. Então a gente já fez, cara, palestra, talk show, você pode fazer um talk show aqui, ó, conversar aqui, jogar o som daqui por uma caixa de som e pro público. Massa, não é? E o melhor de tudo serve para você que mora numa casa que tem um monte de gente falando um monte de coisa, e tu não tem tempo para isolar eles, né? Não tem como falar, ô pessoal, vai pra rua, cara, poder falar. Agora mesmo a gente tá aqui na escola. Existe um monte de gente gritando, tem um monte de gente gritando, criança berrando, e eu tenho certeza que não vai aparecer o som, né? Você não vai escutar. Então serve para você que quer isolar isso. E aí, voltando aqui ao nosso tema. Então, se você quiser comprar o estúdio podcast portátil modelo Ultra ou saber mais sobre os outros modelos que são para Android e iPhone, entra no nosso site, projetovivavoz.com.br/estúdio de podcast portátil. Tá até passando aqui, ó, a propaganda aqui. Mas seguinte, Galvãozinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, nesse cenário que eu te falei do meu produto, eu queria uma consultoria sua, gratuita, galera. Olha ó, a honra aqui, velho. Onde é que eu posso estar errando, velho? Porque assim, a galera, eu vi que você faz esse trabalho, galera, é sensacional. Presta atenção no que ele vai falar aqui agora. Que eu demoro 2 semanas para a pessoa entender o meu produto. A Marina usa essa palavra entender. Eu acho que não é entender. Entender, ele entende na primeira vez. Você faz sentido para você ou não? Eu vou falar em partes. Tá, se eu esquecer, você me volta aqui. Eu vou falar sobre elevar nível de consciência. Ok. O pré-vendas ou o primeiro atendimento, tá? E eu vou falar também sobre ser viciado em testar novas ideias através de processos. Beleza, vou começar pelo 2, tá? Ser viciado. Ser viciado por processo. Analisar, metrificar os seus processos, as suas taxas, tá? Vamos lá. Eu dei uma palestra uma vez que foi com o Rick Chester e eu acabei levando ele no aeroporto e eu tava trocando uma ideia com ele, ele me falou de uma história que eu achei incrível e eu quero trazer essa história para ti. Ele falou que quando ele vendia água, né, nas praias de Copacabana, ele testava cada dia com uma caderneta um script diferente de abordagem. Uau. E aí ele ia, num dia, falava só esse script. Água, não. Vendas, Venda, abordagens, abordagem, resultado final, pá. Aí ele falava que começou com 70 abordagens para uma venda, beleza? Ok. Aí ele falou, não, tá muito ruim. Enfim, ele foi adaptando cada dia um script diferente até ele chegar em 30. 30 abordagens numa venda. Uma venda. Então, a cada não que ele recebia, ele comemorava, porque ele estava mais próximo do sim. Por que eu te disse isso? Porque eu, Galvão, eu não tenho responsabilidade, autonomia e sequer autoridade para te dar um exemplo de qual é o script melhor que vai fazer com que você encontre esse ciclo de venda mais curto. Ok.
beleza? Perfeito. Ou que você aumente a tua taxa de conversão. Uhum. Primeiro ponto é identificar quais são as mensagens, em qual ponto você precisa melhorar para atrair esse cliente para ele fechar mais rápido, Ok. tá? E aí eu vou para a primeira parte lá, sobre elevar o nível de consciência. Hoje, o primeiro contato é a primeira impressão que fica. Perfeito. A maioria das pessoas, elas acham que a primeira contato, a primeira forma é só vender, né? Só que elas esquecem que antes de vender, você tem que elevar o nível de consciência da tua existência, do teu posicionamento, o que tu entrega. Perfeito. E só existem 3 formas de você falar de qualquer produto, tá? Ok. Eu vou falar aqui desse produto. Existem 3 formas: características, adjetivos e benefícios, Tá. beleza? Característica dele. É um microfone Preto, preto de de plástico, legal. Leve. Pá. Leve. Ok. Adjetivos. Bonito. Bonito. Né? É bem profissional. Sim. Interessante e tudo mais. Serve para... Aí são os benefícios. Serve para quê? Fala. Para você conseguir gravar conteúdos de forma escalável, com praticidade, que aí são as maiores dores do empresário, usando somente o seu celular. Serve para você que quer ter um podcast no jardim da tua casa. Serve para você que quer ter um podcast no teu escritório. Serve para você que quer, na privada, gravar um conteúdo. Entende? E aí as pessoas, elas focam em características e adjetivos. E os adjetivos. Você tem que arrumar uma fórmula dentro desse primeiro processo, Ok. tá? De focar no serve para. E deixa eu fazer só uma adenda aí no que você falou. Elas costumam focar em adjetivos E e características. características, que é o quê? Que é, Córtex pré-frontal, seu freio. Então a galera, se você tá vendendo falando característica e falando adjetivo, você tá freando a sua venda. Agora, quando você fala, você pode gravar em qualquer lugar, você está acessando o emocional. A pessoa, você imagina você conseguir gravar o seu podcast naquela viagem, sabe? Você que tem uma agência de turismo, eu recebi uma, ela falou exatamente, eu falei, cara, você imagina, você lá no Jalapão, o primeiro podcast no Jalapão, no meio da floresta. Você imagina o cenário que você vai gravar, você imagina o posicionamento que a sua empresa vai tomar de ser a primeira. Acabou, eu vendi ela, sai comprando aqui já. Foi igual eu comprando carro. Comprei um carro de 200 mil há 2 semanas atrás, 0 km, eu entrei no carro sem fazer o test drive e comprei. Aí depois que eu fiz o test drive, na mesma hora, né? Mas eu já tinha dado o veredito. Ok. Por quê? Ele me mostrou serve para. Ele fez eu imaginar, cara, serve para eu impactar nas minhas redes sociais. Tô dando exemplo, porque eu nem ligo para essas paradas, mas Sim. quero trazer aqui para vocês. Eu não sabia nem quantas cilindradas, quantos cavalos tinha aquela parada. Até hoje eu não sei. Então, assim, são características. Ok. E venda para mim não é sobre produto. Por isso que eu sempre falo, se você tem um produto e você acha que ele é extremamente técnico, cara, desculpa, disrupta isso. Faz uma disrupção. Muda. Começa, eu já vi, você precisa ser médico para você vender uma cirurgia do médico? Não. Não. Você precisa ser engenheiro para vender uma troca de telhado de uma empresa que vende telhado? Não. Porque eu já fiz isso várias vezes. Eu tive empresa assim também. Né? Falando um pouco da minha trajetória. Então, eu bati de frente com pessoas técnicas, com arquiteto, com engenheiro. E eu falava, olha, isso aí não é minha dominância. Agora, serve para deixar o telhado estanque, para não ter mais goteira. Serve para você que quer ter durabilidade de 40 anos. Se a chuva cair, ele não faz muito barulho para quem Agora tá lá serve dentro. para você que vai ter garantia de 40 anos, que é um benefício do caramba. Claro. Então essa é a dica que eu dou. Arrumar uma fórmula de trazer mais benefícios, menos características e adjetivos, através dessa instrumentação com a tua equipe, com um script bem claro. Tu já ouviu falar num livro que chama Fast and Slow? Fast Rápido and Slow. Devagar? Já o nome do livro, mas nunca li. Rápido Devagar. Cara, ele conta, ele fala só sobre funcionamento, sobre os caminhos, sobre os atalhos que o nosso cérebro ele toma justamente para você não ter que pensar. Então ele economiza energia. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de contextualizar. Ele fala que o cara tava no aeroporto, tá? Aí deu overbooking. Pessoal, deu overbooking, a companhia tá oferecendo $10 mil para quem sair do voo. O voo inteiro. Só que ele falou, não, gente, é brincadeira. $100. Ninguém desceu. Então, agora, se ele tivesse feito ao contrário, pessoal,
a companhia, Devolver Booking, a companhia está oferecendo uma grande quantia de $1. Aí ele ia cair na gargalhada. Não, pessoal, olha só. Agora falando sério, são $100 e... Genial. Só que o que aconteceu? Ele gerou um prejuízo gigantesco de $3.000. Por quê? Não, minto, de $2.000. $3.000 no total. Por quê? Porque a companhia ofereceu $100. Só que ele teve que oferecer 150, $200, 250 e só aceitaram quando foi $300. Ou seja, $200 ele imputou de prejuízo para a empresa. Se ele tivesse pensado de forma diferente, falar de $1, ele tinha conseguido nos $100. Porque uma das técnicas de venda, eu queria que o Galvão falasse aqui pra gente agora, é a ancoragem. Ele falou no começo da conversa, é a ancoragem. Quando você fala sobre um carro que ele anda de $200 mil, $200 mil reais, pode ser. Uma Ferrari, já vai pra uma Ferrari pra cima aí, porque o dólar tá 6,50. Tá, um carro de 200 mil, um cara que tem não sei quantos anos de experiência, trabalha com grandes empresas, atende grandes players do mercado, isso aí só vai ancorando a empresa do Galvão. Quando... E eu poderia... Aí você vai falar, né? Eu poderia cobrar por uma consultoria, por isso 50, é uma ancoragem 60, de referência. 100 mil, mas para você... porque eu acredito no seu projeto e tudo mais. Conta aí como é que você faz uma ancoragem, como é que funciona. Eu particularmente eu não gosto, eu não gosto muito de fazer ancoragem por N fatores, né? Primeiro, porque eu gosto de padronizar o meu atendimento, eu quero mostrar, só que quando eu ancoro que seja honesto, eu falo, cara, eu poderia estar te cobrando $100 mil para fazer essa consultoria, mas eu, cara, acho que o valor justo para ser bom para mim e para você é 50 mil. Então já anota essa. Essa é uma ancoragem. Agora tem gente que mente na ancoragem. Não vale. E essa mentira na ancoragem, ela tem perna curta, entendeu? Eu já caí em um movimento de uma bonificação de nota fiscal com um produto meu por uma grande festa. Que uma empresa que era parceira comprava de mim esse mesmo material, ela viu que eu fiz um desconto para ele de R$5, saiu por R$2,50 na nota fiscal e ele teve acesso a essa nota fiscal. E aí ele viu, poxa, tu fez R$2,50 para ele e eu poderia ter ancorado em bonificação. Cara, vai sair por R$2,50 para você, mas na nota fiscal vai sair 5 e eu vou te dar 100 caixinhas desse produto. Legal. Eu trouxe um exemplo pífio, mas só para você ter um entendimento. Não entendi. Então hoje, cara, o maior erro de quem vende é mentira tem perna curta. E tu acaba caindo na tua própria mentira. Esquecendo. E, cara, pra mim eu acho que o movimento das vendas é cada vez mais honestidade, porque eu sou o cara, hoje posso te trazer com absoluta certeza que eu não minto pra vender. Legal. Mas eu já menti muito. Então a ancoragem eu doso. Cara, eu acho que vale. Eu gosto. Enfim. Eu adoro usar ancoragens, até porque, assim, é uma forma de você mostrar valor. No varejo mesmo, cara, a ancoragem, cara, mostra. Tu chega lá de R$5 mil por R$1.000, cara, é perfeito pro varejo. Não, mas eu falo outros tipos de ancoragem também, de você falar assim, por exemplo, cara, hoje aqui em Brasília, eu já botei algumas crianças no The Voice, no Canta Comigo, eu tenho isso é ancoragem de autoridade. Exatamente. E se você for pegar um profissional aqui, claro, aqui em Brasília não tem, já dei também a escassez, não tem aqui em Brasília. Mas se você for a São Paulo, que você já vai ter o custo da passagem, já estou ancorando, você já pagaria a passagem, isso, aquilo outro, teria que ficar lá, uma hospedagem e tal, então você já gastaria assim, de cara, 100 mil reais, 50 mil reais. Essa parte da ancoragem para a autoridade, ela é muito boa dentro do processo de vendas também, porque lá em PNL, Programação Neurolinguística, vai falar que da técnica do Richard Branson, né? Branson, o nome mais difícil aí, que é o seguinte, quando você quer provar para alguém, através da tua prova social, que tem autoridade, você tem que mostrar pelo menos 3 autoridades. Então tu falou que é do The Voice, e aí você vai falar que atende o Sesc. E que é a maior escola em tamanho, por exemplo. Você fala 3 coisas que te validam. Né? E aí o ser humano ele passa a acreditar mais. Então isso é muito importante também nesse processo. Já que a gente está falando de vendas e criou um gatilho aqui. E óbvio, muitas pessoas acham que vender é mentir através de manipulação,
né, um processo mais simulado, onde você pode fazer o cliente decidir o que você quer que ele decida. E eu tenho essa técnica. Ok. Eu sei fazer. Só que eu acho que tu não pode fazer. Você tem que deixar o cliente Ok. encurralado, Uhum. mas sem ele, de fato, cara, se sentir encurralado. Ok. Eu acho que esse que é o maior segredo, porque eu fiz muitas reuniões que eu deixava o cara muito puto comigo. Assim, dele ficar extremamente chateado. Ok. E ir embora e não fechar comigo, por exemplo. Porque eu tava nesse processo de rampagem, de aprendizado e Sim, tal. total. Então eu quis trazer esse aqui que eu acho que é importante pra vocês também. Sim, os erros também é importante. Erro é o que mais tem, né? A gente só falou coisa boa. Cara, eu criei uma técnica depois de errar muito, muito. E essa técnica, eu trabalho muito com high ticket. Principalmente na agência de marketing, que a gente vendia contratos anuais para escolas e tudo mais. Aí contrato de 150 mil, né? De 110 mil, não sei o quê. Aí eu tinha Claro, galera, vamos lá. Primeira coisa, mais importante, acho que não sei se o Galvão falou, mas ele vai, acho que concordar assinar embaixo, que é o seguinte: primeira coisa, você precisa saber para quem você está vendendo. Então, eu de fato, eu estudava quem é, quantos anos, tem filho, mora onde, quantos anos está no mercado, a empresa, o nome, por que esse nome, qual que é o principal, o que eles acreditam, qual que é a missão, quais são os valores daquela empresa. E, cara, eu estudo tudo, eu sei coisas Eu chamo assim. isso de inteligência de negócio. Né? Legal. Eu estudo muito, até entro no LinkedIn, por exemplo, se é um empresário, para ver certificação, o que ele já fez e tal, para criar rapport também, né? Tudo. E aí depois o que eu faço? Eu sempre, quando eu tô com essa galera que, geralmente assim, quem tem grana para pagar 110 mil é um milionário. Então ele tem como é? Um CPFJ? É o CNPF. CNPF bem estruturado, antigo e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu penso, que eu falo é o seguinte: eu preciso estudar ele e depois eu preciso dizer, em algum momento, um não para ele. Então eu digo que é a técnica do não. Como é que funciona isso? Primeira coisa, eu chego com 3 possíveis propostas, sem valor. Valor você passa depois, porque você tem que deixar eu pelo menos em grandes negócios, eu nunca passo valor na hora. Todo mundo tem o teu método. Eu não passo valor na hora porque eu acredito que ninguém fecha um contrato de 110 mil, a não ser que ele esteja sofrendo alguma coisa. E sempre nesses processos que todos eu fechei, foram 2 semanas para fechar, marcaram reuniões inclusive com o corpo docente. É um processo um pouco mais para eles entenderem como é que aquilo vai trabalhar, como é que aquilo vai funcionar. Não é uma decisão só do financeiro. Geralmente tem uma direção financeira, uma direção pedagógica, às vezes até uma outra direção já mais em cima mesmo, que é o mantenedor. Então as estruturas tem que ser entendido a estrutura do colégio. Mas aí a técnica do não, vamos lá. Que é o seguinte: eu chego pro cara e falo assim: olha, eu avaliei aqui toda a situação, você me respondeu várias perguntas e eu vi que esse projeto aqui vai se encaixar com uma luva para aumentar o teu faturamento. Eu vi que aqui a gente tem uma quebra. Aqui é o que está travando para a água não correr solta e você, claro, não botar mais dinheiro no seu bolso. Então, mas é o seguinte: eu quero te explicar o porquê que eu escolhi esse daqui, que é mais barato. Eu poderia estar te vendendo esse aqui que é muito mais caro. É o dobro do preço, eu ganharia muito mais dinheiro com ele. Mas eu acho que não é o momento da sua empresa gastar, investir isso tudo. Então, vamos começar com esse. Cara, tu acredita que essa técnica, eu chego com 3 valores: um básico, um intermediário e um super meta mesmo. E, cara, muitas vezes a gente fecha o super meta. Porque rico, pessoa que tem dinheiro, vamos falar de riqueza não, vamos falar pessoas prósperas que têm dinheiro, que têm bala na agulha, eles não gostam de receber não. Muito bom, é isso mesmo. Faz sentido? Faz sentido, até porque em tudo o ser humano ele tendenciosamente gosta de fechar o terceiro. A terceira apresentação. Eu fiz acha isso. que é melhor, né? E não porque acha que é melhor, também porque ela tem preguiça. Ela tem preguiça de ficar olhando pra trás. Tipo, cara, o 2 e 1 vai levar mais tempo, e, pô, tenho pressa, né, e tal. E, por exemplo, eu dei uma consultoria num motel, apesar de eu ser extremamente religioso, tá, gente? Católico, eu vou dizer aqui que eu já dei consultoria em motel, não tem problema. Então, vamos lá. No motel,
as meninas estavam oferecendo uma promoção Ok. na entrada de forma aleatória. Tá, eu não vou rir não. Tá oferecendo a promoção. Mas de forma aleatória. Tá, vamos Tá? lá. Ô, Magal, vamos explica que promoção é essa, por favor, velho. Não, era coisa besteira. Se você fosse... Na pernoite, uma hora. Não, é ficar, uma hora. tal. Era, cara, fechar uma hora você vai ganhar uma macaxeira com um refrigerante. A proposta 1... Porra, Galvão. Exemplo, R$129. Vai levar uma macaxeira. Pra você... É porque... Macaxeira frita, pô. Macaxeira Fala. frita. Não, tá. Porque Macaxeira É porque quando você fala, você vai levar uma macaxeira. Não, mas é sério. Ai, moleque, vai lá. Você vai ganhar mandioca frita. Você vai ganhar mandioca frita. Uma porção de mandioca Porção frita. Porção de mandioca frita. É isso que faz o podcast ficar legal. Com certeza, meu. Então, Um dos melhores. Já pode começar com ele, Já né? estamos batendo recorde, vai. Então tá. A primeira opção era Ok. porção de mandioca frita com refrigerante. Uhum. A segunda, aí era por R$79. A Ok. segunda era R$59, que era batata frita com 6 cervejas. Tô dando exemplo, porque eu não me lembro certamente como é que era. E a terceira era uma que era a mais baratinha de todas. Uhum. Tá? Era R$29. Ok. E aí eu peguei e falei, pessoal, qual que vocês querem mais vender? Aí ela falou, essa, que era a macaxeira. Ok. Falei, inverte. Quando inverteu, fechou Não, muito a mas macaxeira. explica melhor. Inverte como assim? Só a ordem? Deixa a macaxeira por último. Aí todo mundo fechava a macaxeira. E era a mais cara. Porque o ser humano tem preguiça. Ele fala, tá, não vou voltar e lembrar, tô num motel. Uhum. Tô, velho, rápido, quero ir rápido pra lá, né? Pra Claro. fazer o furdunço. E, velho, aí a gente colocou o terceiro. E aí, em alguns testes, a gente colocava só 2, né? De algumas coisas, eu falo, cara, tudo que tu quer vender mais, deixa por último. Porque o Interessante, ser humano irmão. tem preguiça, ele não quer voltar e perguntar de novo, vai, puf. Então, lógico, determinadamente, em cada negócio, você tem que pensar em como que você vai ofertar isso. Isso. Não, e eu até... Isso é um ditado popular. A primeira impressão é a que fica, mas deixar aquele gostinho de quero mais é o que faz a pessoa lembrar de você. É o que faz voltar. É o que faz ela voltar. E ninguém quer que você venda algo pra pessoa, Ninguém né? Ela gosta de comprar, mas ninguém quer que você fique vendendo e empurrando a Chato coisa. demais, velho. E quando você acelera esse processo de forma intuitiva, storytelling, narrativas, Ok, total. aí lógico, tinha todo um script mó legal. Claro, claro. Cara, a gente começou a vender muito mais. Que massa. Então, assim, eu acredito que vendas, além de tudo, é marketing, né? Sim, Eu acho que quando estratégia. quando você tem uma narrativa muito forte, né, desenhada numa comunicação que o vendedor consiga entender ali na ponta o que realmente, de fato, você quer vender, cara, Já era. já era. E basicamente é isso. Mas tem muita coisa, né? Galvãozinho, não, mas não vamos entregar tudo não, né, velho? Vamos, já que tá bom por hoje? Já deu aí? Acho que deu, hein? Galvãozinho, cara, eu quero te agradecer muito por esse seu tempo, por, cara, essa conversa, que, cara, aqui vai sair corte virado no Jiraya pra gente ajudar o povo, postar no Instagram, fazer esse movimento em prol das vendas, que, na minha opinião, sou um cara apaixonado por comunicação, criatividade e vendas. Comunicação, gente, é vendas. Só pra a gente deixar isso mais claro, você se comunica com alguém para vender uma ideia, Um um sonho. produto ou um serviço, um sonho. Então, comunicação para mim é resolução dos problemas. Se você sabe se comunicar, você não briga com ninguém. Se você sabe se comunicar, você é mais feliz. Se você sabe se comunicar, você ajuda as pessoas. E aqui um especialista em comunicação, claro que ele traz muito para vendas, porque é o dia a dia, né? É o campo de batalha do Galvão, mas é um especialista, principalmente que vocês viram hoje aqui, em comunicação. Irmão, obrigado. Vai deixar um recado? Então, na realidade, eu quero fazer só uma reflexão, Vamos lá. tá? Para você que às vezes está com a empresa, cara, indo pro fundo do poço, às vezes você não tá com processos claros, às vezes você não tá com pessoas boas do teu lado, tu não tá Sim. conseguindo vender o sonho da tua empresa, do teu negócio. Então essa serve para você, Tá. que empurra muito com a barriga o teu maior ativo, que é a tuas O vendas. motor do teu carro. Que é o coração da tua empresa, né? Que é vendas. Então, para você que empurra com a barriga, eu vou fazer uma analogia aqui, né? Ok. Um impacto da vida mesmo, entre frequência e severidade. Vamos lá.
Cara, qual que é o meio de transporte mais seguro do mundo? Avião. Avião. Ele cai com frequência? Não. E quando cai, o que acontece? É um estardalhaço. E todo Morre mundo todo mundo. Morre todo mundo e é uma notícia geral. Isso. Então é severo, né? Sim, total. Então, assim como, exemplo, se você tem uma goteira na tua casa e deixa 3 dias ela gotejando, Vai alagar. vai alagar, mas talvez a tua conta não vai ficar tão grande. Ok, sim. E se ficar 1 mês, estraga maior? Com certeza. E se ficar 2, estraga maior? Vai dobrando. Vai Já dobrando. dobrou. E é isso que você faz com o seu comercial. Você tá vendo a goteira, mas você tá empurrando com a barriga. Às vezes, você olha o teu CRM todo dia e fala, isso aqui tá ruim. E aí você não quer resolver. Às vezes você olha, o script não tá bom. Você não quer resolver. A estratégia comercial não tá boa de abordagem de captação de cliente. Aí você deixa. Feito é melhor do que perfeito. Sim. Para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Ou seja, você precisa colocar um plano, estipular um plano, uma estratégia clara e, avançar. E aí é o que eu digo. Se você quer caminhar com pessoas que possam te ajudar, porque eu quero te fazer uma pergunta muito forte. Um Trident, Ok. ele, na padaria aqui embaixo que a gente tá aqui, ele custa quanto? R$4? Sim, R$4. sei lá. Esse mesmo Trident, mesmo produto, tá viajando agora, chegou no aeroporto. Quanto é que custa esse Trident? R$10. Então você, no ambiente certo, você vale mais. Pergunta, você tá valendo quanto? O ambiente que você tá faz você valer mais? A ambiência é o jogo do século e é o que vai determinar você em 2025. Se você tá caminhando com pessoas acomodadas, preguiçosas e sem sucesso, parabéns, você é só mais uma delas. Tchau, obrigado. Galvão.conecta, segue aí, vamos nessa. Grande Galvão, meu irmão, obrigado pelo seu tempo e tá convidado já para uma próxima aí, que esse papo aí tem que continuar. Vamos Fechado? continuar. Tamo Valeu. junto. Obrigado. Até o próximo Viva Voz Podcast.